Ah, boa tarde pessoal, tudo bem? Luiz Souza, no canal No Trecho. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer com essa temática. E eu tava muito tempo pensando em como eu ia elaborar esse trecho. Eu quero falar sobre as minhas duas experiências da corrida da New Balance que aconteceu aqui em São Paulo. Uma em 2025 e uma em 2026. Eu até coloquei as medalhas, mas eu vou tirar por conta do barulho do microfone. Eu só queria mostrar para vocês as medalhas. Essa é a medalha de 2025, é uma medalha pequenina, 15 quilômetros. E essa é a medalha dessa semana com meu tempo aqui, New Balance, 1h20. E os números de peito, né, do ano passado e a número de peito desse ano. Pessoal, o que aconteceu? O ano passado eu estava numa bateria de corrida, estava muito acelerado, eu tinha acabado de correr no Havaí, sabia que eu ia entrar na preparação do ciclo da meia maratona de Brasília, que se vocês quiserem eu posso falar só sobre essa minha meia maratona em Brasília, como que foi a maratona monumental. Foi incrível, deixa eu colocar esse daqui pra cá, pra poder voltar a falar com vocês. E eu não estava preparado para fazer a prova de 15 quilômetros da New Balance do ano passado. O ano passado, né, na época da prova, eu já havia corrido 15 quilômetros. A gente pode fazer um recorte que eu tinha ido para a praia de Bertioga para participar do Ultra Desafio. E eu estava muito ansioso para fazer essa prova, mas eu já estava com muita dor na coxa esquerda. Eu sabia que eu tinha um problema na coxa esquerda, mas eu não estava, vamos falar que eu estava em fase de negação, eu não estava muito aceitando. E estava muito frio, era mês de agosto, era de domingo, Dia dos Pais. Eu lembro de como eu fiz a inscrição, eu queria muito correr a prova da New Balance. E eu tava nesse ciclo, assim, nessa pauleira. Corre, 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 sem descanso. Corre, 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 sem assessoria, sem uma preparação física adequada, sem uma hidratação adequada, sem alimentação adequada. E eu tava muito ansioso mesmo. Eu acho que eu vou até sentar, porque eu estou vendo que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Pera aí. Até coloquei as medalhas de novo, porque eu tô com muito orgulho dessa medalha. Ela é uma medalha muito linda. A do ano passado, eu tenho um pouco de tristeza no coração em relação a ela. Mas a desse ano, ela é... Gente, ela é uma medalha maravilhosa. Ela me fez bater os meus 3 RPs, né? Então isso me deixa muito feliz. Tô até com a camiseta do ano passado, porque a camiseta desse ano... eu fiz o vídeo aqui, tá aqui no canal, se vocês quiserem eu deixo o card por aqui, de como foi a retirada do kit, né, no Shopping Vila Lobos. E aí a camiseta desse ano, 2025, ela não ficou muito legal, ela ficou muito apertada. Eu escolhi a P, eu tava com pressa na compra, enfim. A prova do ano passado, vamos dizer que ela me traumatizou muito. Eu fiz toda a preparação 2 dias antes da prova. Fiz alongamento, liberação na perna, separei a roupa, separei o tênis. Eu lembro que eu corri com meu Corre 4 da Olímpicos. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que sim. E vamos pro dia da prova já. Domingo tava muito frio, muito frio mesmo. E eu tava com a cabeça bagunçada, eu sabia que eu tinha um edema e eu não queria aceitar o edema. Não quero ser prolixo, mas eu preciso lembrar daquele dia. E eu lembro que na hora que eu fui pro curral para poder me organizar, eu falei, eu não vou correr essa prova. Eu pensei, eu não vou correr essa prova. Mas aí eu pensei, já tô aqui, já tava frio, eu lembro que foi na largada do Parque do Povo. Eu adoro largar no Parque do Povo, adoro fazer o trajeto da Marginal, é um trajeto muito gostoso. Na minha opinião, tem muitos corredores aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que não gostam desse trajeto. Mas enfim, quando deu a largada, eu saí muito rápido. A chance do pace, de eu sustentar aquele pace naquela época,
Era zero, não tinha condições de eu sustentar aquele pace. E eu tava tentando me esquivar. Eu larguei no curral errado, eu larguei junto com a elite. Com a elite não, com o pessoal muito mais rápido. Por uma falta de organização, não sei o que aconteceu, não lembro. E quebrei. Eu fui pro canto da marginal. No 3º quilômetro, não deu 4 quilômetros. Eu fui pro canto da marginal assim. Encostei perto da água e comecei a chorar. Por dor na perna, pelo frio, era 6 e pouco da manhã, a cabeça tava bagunçada, e eu saí daquela prova com o sentimento de nunca mais eu quero correr. E eu lembro que a prova foi em agosto. E eu já tava com a inscrição da meia maratona de Brasília comprada. Corta. Volta. Eu tava com a inscrição da meia maratona comprada. E a cabeça tava uma zona, tava uma bagunça. E quando foi esse ano que veio a inscrição da New Balance... Stop! Tá sendo um pouco diferente pra mim gravar vídeos assim, nesse formato, sentado, falando, mas eu acho que eu quero testar esse formato pra ver como eu consigo, né, contar as histórias para vocês da corrida, trazer bastante informação sobre o propósito do canal. E voltando, quando aconteceu a inscrição da prova nesse ano, eu já tinha feito a meia maratona do ano passado, né, que foi em novembro, e quando eu fiz a inscrição desse ano eu pensei, eu não posso quebrar. O Rodrigo, que é o meu fisioterapeuta, meu cara que me ajuda com a minha planilha, com a corrida, eu queria correr várias provas esse ano, várias. Queria correr a SP City, queria correr a New Balance, queria correr várias da Track Field. E aí ele falou, qual prova você faz questão de correr? Vamos ser sábios. E aí eu falei, a New Balance. A New Balance, eu preciso correr essa prova. E aí eu fiz vários pensamentos, assim, será que eu corro, será que eu não corro? E o que acontece? O ano passado, a largada e a chegada foi na Marginal, no Parque do Povo. Esse ano era outro trajeto, esse ano nós largamos no Pacaembu e chegamos no Pacaembu. E eu nunca tinha corrido o trajeto desse ano. E aí fiz a inscrição, começou a ansiedade para a maratona, que vai ser agora em maio em Porto Alegre, e a ansiedade de correr a New Balance bem. Era minha prova-alvo, era minha prova de 15 quilômetros. Era a prova que eu sabia que ia definir muita coisa na minha cabeça. O Luiz Corredor de 2025 estava com muito medo. O Luiz de 2026 estava com medo do Luiz de 2025. O Luiz que olhava para essa medalha pequenina, que eu peguei ela com 4 quilômetros. Eu lembro que quando eu peguei essa medalha em 2025, eu falei pra menina que estava entregando, eu falei, eu não mereço essa medalha. Ela falou, merece, o fato de você ter saído do sofá, tá aqui, você já é um medalhista. E todo mundo sabe que todo mundo ganha medalha, todo mundo ganha banana, mas todo mundo sabe o peso que uma medalha tem. E chegando no dia da prova de hoje, um recorte. Eu tô no ciclo da maratona, é um ciclo cansativo pra caralho. Todo mundo quem tá acompanhando na rede vizinha tá vendo que março eu corri um volume de 250 quilômetros, que eu acho um volume super alto. Mas a semana da New Balance eu retirei o kit. No sábado meu marido a gente tinha ingresso para assistir Tina Turner, o musical. Aniversário da mãe do meu filho e ia ter uma pizza à noite e tal. E aí eu pensei, não, amanhã é minha prova, eu preciso me concentrar na prova e o ciclo da maratona faz a gente abdicar de algumas coisas. Então, sexta-feira eu fiquei no processo de organizar qual tênis eu ia correr, qual camiseta que eu ia correr, por conta que a camiseta que eu peguei no kit estava pequena, organizar as coisas. E sábado eu acordei tranquilo. Passei a parte da manhã no sábado na casa da minha família, sem muitas extravagâncias. Sábado à tarde eu sentei no sofá, comecei a tomar suco de beterraba todo dia. É um ritualzinho meu, todo dia, toda véspera de provas importantes eu adoro tomar suco de beterraba. Comi bastante carbo, que é o macarrão, e fiz a liberação da perna, só que eu tive a semana normal de treinamento, né? Eu fui negligente algumas vezes, mas assim, de 100%, 85% do meu tempo eu estava focado. E aí vamos para o dia da prova.
Acordei super ansioso, tomei café. Vamos já chegar na largada, né? Minutos antes, quando eu tava no curral, eu tava com o Rafael, com meu amigo. Minutos antes, eu tava com muito medo. Tava com muito medo, gente. Eu tava de fone, no fone tava tocando... Eu coloquei uma música do AC/DC, mas tava tocando uma música do Legião Urbana. Eu fiquei oscilando assim, e eu não queria correr com o fone já no play. Eu nem sabia que playlist eu ia correr. O sentimento de estar ali novamente, lembrar que o Luiz do ano passado tinha quebrado, foi um sentimento muito pesado, foi um sentimento muito difícil. Não dá pra mensurar, não dá pra destrinchar esse sentimento. E a estratégia do Rodrigo para New Balance, para mim, que ele me passou, era o bloco dos 5 primeiros quilômetros forte, 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 muito forte. O segundo bloco, manutenção, organização dos 5 para os 10, num pace confortável. Dos 10 para o 13, começar a ganhar ritmo novamente. E os últimos 2 quilômetros era pau na máquina. Era descontrolado, assim, sair pegando roupa do varal, que nem eu costumo falar. E essa medalha é muito, nossa, muito incrível. Ela é linda e o que eu senti por ela também é muito bacana. E a prova, quando eu larguei, o primeiro, segundo, terceiro e o quarto quilômetro eu ainda estava com meu amigo, com o Rafael, eu estava fazendo pace de 4,57. Eu estava dentro do proposto que o Rodrigo tinha me passado. E eu lembro que quando deu no 7º quilômetro, eu já estava passando pelo Minhocão, aí eu pensei, eu preciso me divertir. Não é a última prova da minha vida, eu preciso sorrir, eu preciso celebrar, eu preciso festejar. E foi o que eu fiz. Eu comecei a celebrar, comecei a ouvir músicas, vamos dizer, músicas engraçadas, músicas bacanas. E eu venci. Assim, eu passei pelas três etapas, as 4 etapas da prova de uma forma muito gostosa. E eu anotei algumas coisas que eu queria falar, por isso que eu já quis jogar direto pro final da prova, que falar eu venci, foi um sentimento muito gostoso. 5 coisas que eu errei na prova e 5 coisas que eu acertei. Na do ano passado, eu comecei rápido demais. Eu larguei muito rápido, sem estrutura para largar rápido. E eu subestimei a prova da New Balance de 2025, porque eu pensava que o fato de eu já ter feito 15 km na praia, eu conseguiria fazer 15 km no asfalto. Eu subestimei. E foi a falta de assessoria que estava me fazendo isso. E a falta de estratégia. Eu achava que se eu chegasse no asfalto, eu ia correr 15 km tranquilamente. Mas não, estratégia se faz necessário. E a gestão do esforço emocional. Eu estava com um sentimento muito balançado, muito baqueado para correr uma prova dessa magnitude que é a New Balance do ano passado. E eu estava totalmente ignorando os sinais do meu corpo. O frio nas extremidades, nas pontas dos dedos, na orelha, no joelho, a dor na perna, a dor na coxa. Eu não sabia que era edema, mas já era o edema. E 5 coisas que eu fiz diferentes nessa prova para 2026. Eu me coloquei na prova em todos os treinos. Eu imaginava eu passando o pórtico. Isso faz uma diferença, parece que não, mas faz muita diferença. E eu deixei todos os meus sentimentos à flor da pele mesmo. Assim, no dia da prova, no pórtico, eu pensei, eu preciso sentir essa prova. Eu preciso sentir ansiedade, eu preciso sentir raiva, eu preciso sentir felicidade. E quando bateu no flow, no 6º, no 7º quilômetro, eu tava voando no sentido mais genuíno e mais literal da palavra, voando. Teve uma passada no Minhocão que eu tirei o fone e eu comecei a gritar, eu falava, gente, vamos se divertir. E aí eu passando pelo Minhocão, eu falei, gente, vamos se divertir, vamos celebrar essa prova. E foi o que aconteceu, eu passei o tempo todo celebrando, passei o tempo todo vivendo a prova de uma forma bacana. Pera aí que eu vou deixar a Emma participar do vídeo. Vem, Emma. Vem. Você quer subir? Sobe. Quer participar do vídeo? Fica aqui com a gente.
E aqui, eu parei nessa parte aqui. Peraí, aqui. Eu senti a prova esse ano. Eu senti o primeiro quilômetro, o segundo, eu celebrei, eu escolhi as pessoas certas para cortar. Eu tava com a estratégia muito bem desenhada na minha cabeça, o que eu devia fazer no relógio, nas músicas, na hidratação. Eu senti quilômetro por quilômetro dessa prova. E eu não desisti da prova. Esse ano, quando eu lembrei que eu quebrei no ano passado, foi muito ruim lembrar, foi muito ruim sentir. E eu falei pra menina da medalha, quando eu vou colocar uma parte do vídeo da medalha aqui, no final eu acho, que eu falo, ai moça, eu quebrei no ano passado, mas eu senti cada momento dessa prova. E eu transformei isso num aprendizado, né? Eu analisei todo o meu treino, eu pensei na estratégia, eu busquei fazer treinos, tô com a assessoria do Rodrigo, tô com a consultoria dele, então eu ressignifiquei todos os meus sentimentos da medalha da prova do ano passado. E essa prova virou uma história muito bacana para mim. Essa prova virou uma motivação de 2026 para eu me preparar para a Maratona de Porto Alegre. E hoje eu tenho a convicção que eu não perdi naquela prova. Eu construí aquela prova da New Balance de 2025, me preparou para a New Balance de 2026 e me deu a minha versão de atleta amador para a Maratona de Porto Alegre. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse no trecho. Eu vou trazer mais vídeos nesse formato para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando do canal. Tem outros vídeos para você assistir. Se você já é inscrito no canal, comenta o vídeo, salva o vídeo, compartilha com seus amigos. Deixa um joinha, ativa o sininho para receber a notificação. Isso incentiva muito a eu poder continuar gravando os vídeos aqui pro canal, para poder falar. Estou preparando outras coisas em relação à corrida, em relação a livros, em relação a viagens. Só que como eu estou no ciclo da maratona, eu estou vivendo então todo esse absurdo, essa putaria gostosa que é a corrida de rua. Um abraço e eu vejo vocês no próximo trecho. Até, galera! Uhul! 10 km entregue. Agora só falta 10 tiros de 500. E aí eu não quebro que nem eu quebrei o ano passado. E a vida volta a ser boa, porra! Bora! O ano passado eu quebrei, moça. Esse ano não. Aê, porra! Que medalhona! Amei! Jesus!